Olá, meus queridos alunos, estudantes do terceiro ano de ensino médio, tudo bem com vocês? Saudações geográficas a todos, pois nós vamos agora iniciar a segunda aula do capítulo Estado, Nação, Território e Poder, na qual a gente já começou na sala de aula, não é? Com a primeira aula falando a respeito do Estado Nacional, Estado Territorial, né? Vocês lembram disso aí? Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos em casa, né? Hashtag fique em casa nesse período aí de pandemia, para nos protegermos. E espero que todos estejam bem. Vamos iniciar nossa aula. Vocês acompanham aí no capítulo do livro, o primeiro capítulo, da página 20 até a página 23. Essa aula vai da página 20 a 23. Assista toda a aula, que lá no finalzinho eu vou orientar vocês a atividade, ok? Vamos ver aqui nos slides acompanhar a aula. Então, vamos acompanhar a aula. Estado, Nação, Território e Poder. Essa é a segunda parte do bloco de conteúdos que a gente vai trabalhar nessa aula. O que a gente vai estar trabalhando nessa aula? Primeiro, esse item aí, além do Estado, as fronteiras estratégicas, certo? Nós trabalhamos os conceitos de fronteiras na primeira aula. Nesta aula, a gente vai estar aprendendo mais alguns termos e conceitos para poder entender melhor o conteúdo. Então, vocês vão ver o que são fronteiras estratégicas, sistema multipolar, sistema bipolar, a Guerra Fria, Europa Ocidental, Europa Oriental. São termos que a gente vai estar trabalhando nessa aula agora, ok? Então, aqui, vamos ver esses slides. A soberania do Estado está sobre os limites das suas fronteiras. Cada Estado é delimitado por suas fronteiras. A partir daquela fronteira está sobre a soberania do poder nacional daquele Estado. Não existe, como diz aí no capítulo do livro, o autor diz que não existe um governo mundial. De fato, não existe um governo mundial. Os governos eles são compostos pelos os países que são compostos por governo, né? Independente aí, cada país com seu governo. Cada estado desconfia dos demais estados, por isso os governos eles acabam estabelecendo normas de segurança, criação de forças armadas e tudo mais, né? A redução da insegurança e a redução da insegurança dos países com relação a essa questão da estratégia de poder, há uma ampliação do poder com esta insegurança, né? A questão da Constituição, principalmente dos exércitos. Outra coisa que a gente vai estar discutindo, que outro instrumento de redução da insegurança, dos estados reduzir a insegurança, é se associarem a instituições mundiais, a exemplo da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que dão, de certa forma, suporte e segurança maior às soberanias dos estados, esse tipo de instituição. A ONU é super conhecida nesse propósito, né? Então, essas instituições que nós acabamos de dizer, elas criam áreas estratégicas de atuação, de poder de atuação. E essas áreas estratégicas, elas são divididas por fronteiras estratégicas. Se vocês observarem esse mapa, vou pegar aqui um marcadorzinho amarelinho aqui. Se você for observar esse mapa da Europa, esse aqui é um mapa da Europa, do continente europeu. Desse lado daqui, nós temos essa parte vermelha, que é uma área da Europa. Esta é uma outra área, chamada de a azul Europa Ocidental, a vermelha Europa Oriental. Entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, existe uma fronteira estratégica aqui, que no período da Guerra Fria isso foi chamado de cortina de ferro. A gente vai ver logo à frente aí, porque um dos aspectos desse conteúdo é a gente discutir o poder desses estados durante um período da história da humanidade que foi a Guerra Fria. Então, essas instituições elas criam estratégias chamadas de fronteiras estratégicas que separam os estados de dentro dos estados de fora da organização
da organização nacional ou internacional. Vamos seguindo. Então, como eu falei para vocês, um dos aspectos desse conteúdo é falar um pouquinho da Guerra Fria, né? O que foi a Guerra Fria, na verdade. Então, a gente vai fazer um contexto assim. A Europa no século XVII presenciava um momento de expansão, revolução burguesa, liberalismo econômico. Então, o crescimento imperialista das potências europeias naquele momento era grande. Então, existiam vários polos de poder econômico, chamados de um mundo multipolar, por causa da presença de vários polos de interesse econômico. Aconteceu no século XX, as duas grandes guerras mundiais desse século XX mudaram esse panorama de multipolaridade. Então, dentro desse período aí entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a Europa passa por um processo de conturbação, de mudanças políticas, econômicas. Inclusive aconteceu nesse período a Revolução Socialista da Rússia, a Revolução Russa, que vocês devem ter visto em história, e vocês podem também buscar com a professora de história estas explicações, né? A Revolução Socialista da Rússia, e vocês podem fazer essa pesquisa aí, e emergia a partir da Segunda Guerra Mundial um sistema bipolar, né, que era multipolar. Após a Segunda Guerra Mundial, vem aí o sistema chamado sistema bipolar, com base na rivalidade entre duas grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, gente, após a Segunda Guerra Mundial, dois blocos antagônicos disputavam a hegemonia mundial. Vocês viram nos slides anteriores que após a Segunda Guerra se desponta como duas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial a União Soviética e os Estados Unidos. Essas potências elas apresentavam sistemas políticos, econômicos e de interesses completamente diferentes. Daí essa disputa por essas 4 décadas, por exemplo, mais ou menos depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, 1947, que começa esse período de Guerra Fria, até 1990, 91, vai estar prevalecendo aí no mundo esse momento de tensão ideológica e política, chamado de Guerra Fria. No plano estratégico, o sistema bipolar, ele enfatizava a capacidade militar materializada nos arsenais nucleares. Nesse período, vai haver uma corrida armamentista. Essa corrida armamentista ela foi caracterizada pela disputa dessas duas grandes potências. Quanto mais armadas elas tivessem, elas seriam mais capazes de confrontar, de enfrentar os conflitos. Não é? Vale lembrar também que é chamado de Guerra Fria porque a União Soviética com os Estados Unidos, nesse período, essas duas potências elas não entraram em choque. Os seus exércitos não se confrontaram. Alguns especialistas dizem que se tivesse confrontado Estados Unidos com a União Soviética, seria uma guerra sem precedente, talvez não existiríamos hoje. Entendeu, gente? Então, a Guerra Fria foi a expressão desse equilíbrio de terror entre essas duas grandes potências. Muitas guerras elas foram financiadas por essas potências. Então, a guerra, de fato, diretamente não existiu entre as duas grandes potências, mas aconteceram conflitos indiretos a esse processo, financiados por uma dessas potências, ou pela União Soviética ou pelos Estados Unidos. Então, em síntese, para a gente poder entender melhor esse contexto da Guerra Fria, vem aí esse diagrama que vai nos mostrar, né? A Guerra Fria foi um conflito político, ideológico e econômico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos com o sistema capitalista
e a União Soviética com o sistema comunista socialista. Os Estados Unidos, para defender militarmente os países de influência capitalista, criou-se a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, enquanto a União Soviética criou-se o chamado Pacto de Varsóvia. Em resposta à OTAN, a União Soviética criou-se o Pacto de Varsóvia. Hoje o Pacto de Varsóvia não existe mais, porque acabou, não existe período de Guerra Fria mais, o socialismo praticamente foi extinto, né? Do mundo, resta alguns pouquíssimos países que apresentam esse sistema. Agora, a OTAN, ela ainda existe hoje, né? É um órgão ainda que existe aí. O Plano Marshall foi um plano econômico criado pelos Estados Unidos para recuperar a Europa toda destruída da Segunda Guerra Mundial e estabelecer ali uma certa influência capitalista, principalmente na Europa Ocidental. Já o Comecon foi um plano econômico criado pela União Soviética para também assegurar esses países aí de tendência socialista no pós-Segunda Guerra. Olha, gente, neste mapa a gente está vendo aí o mundo bipolar de 1948 a 1991. O que a gente pode estar observando neste mapa? Aqui, essa parte alaranjada, esses países alaranjados, ó, que eu estou assinalando aqui, todos eles faziam parte da Organização do Tratado Atlântico Norte, portanto, capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. Essa área roxa aqui, lilás, não sei, é a área de domínio socialista, comandado pela União Soviética. Nessas legendas, vocês podem estar explorando este mapa aí. E o que se pergunta, vamos fazer uma análise cartográfica? Em termos nucleares, que bloco tinha maior arsenal atômico? A gente pode ver aqui, ó, que esse bichinho parecendo uma gravatinha aqui, esse é um míssil, ó. Países que possuíam armas nucleares, ó. Estados Unidos, olha aqui, Turquia, a Europa Ocidental toda que tinha esses mísseis. Então, qual grupo de países que possuía mais armamentos nucleares? A gente pode ver, reflita aí, esse mapa ele está na página 21, a perguntinha está aí, vocês podem até rascunhar no caderno, responder e deixar. Então a gente vai ver que é o bloco ocidental, comandado pelos Estados Unidos, visto que além dos Estados Unidos, que está aqui com um míssilzinho, Reino Unido, aqui, França, Israel, né? Mostrando aí essa capacidade bélica de arsenal bélico, certo? Então vamos falar um pouquinho agora sobre as áreas de influência. As áreas de influência estabelecidas nesse período aí da Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa ela perdeu o centro de poder internacional, uma vez que a Europa ela estava completamente arrasada, porque foi campo de batalha da Segunda Guerra Mundial. O continente ele foi dividido em duas áreas de influência. Os Estados Unidos, ele lá na América ficou intacto, participou da Segunda Guerra Mundial e não ficou destruído, suas indústrias, seu comércio estava a todo vapor. E aí foi estabelecida essa divisão aqui da Europa por essa chamada cortina de ferro, ó, essa parte aqui, ó, de uma fronteira estratégica, olha, criada a chamada cortina de ferro, que separava o mundo socialista, de vermelho aqui do lado, do mundo capitalista, essa área toda aqui de azul deste lado. O bloco comunista, vou apagar aqui essa, aí apaguei. O bloco comunista, ele é comandado pelos Estados Unidos e o bloco oriental, o bloco comunista comandado pela União Soviética e o bloco capitalista comandado pelos
Estados Unidos, ó, bloco ocidental de azul capitalista, recorrigindo, né? Corrigindo. Bloco comunista de vermelho, aqui comandado pela União Soviética. Me desculpe aí. Então, gente, neste período houve várias negociações, os países todos estavam envolvidos nessa divisão dos territórios por áreas de influência e tal. Então, um dos eventos, dos dois eventos aí principais que caracterizou esse período aí de Guerra Fria foram as conferências de Yalta e a de Potsdam. Sobre a Conferência de Yalta, vamos falar um pouquinho. Ela aconteceu em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, em Yalta, na Crimeia, uma região da União Soviética naquele período. 3 grandes líderes assinaram um documento confirmando o fim da guerra e a paz entre os países envolvidos. A paz, entre aspas, entre os países envolvidos. Aqui nós estamos vendo o ministro lá da Inglaterra, Churchill. Temos aqui no meio o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt. E aqui nós temos o presidente da União Soviética. Ficaram estabelecidos os territórios de cada país, principalmente as potências do eixo, as potências do eixo da Alemanha, Itália e Japão, que foram os perdedores da Segunda Guerra Mundial. Já a Conferência de Potsdam aconteceu em julho de 1945, praticamente 6 meses após a Conferência de Yalta. Houve a reorganização administrativa do território alemão nessa conferência. Qual a importância dessa Conferência de Potsdam? É que a Alemanha derrotada, neste período, foi dividida em 4 zonas provisórias de ocupação. A zona dos Estados Unidos, a zona britânica, a zona francesa e a zona soviética. Então, a zona britânica, que está aqui no mapa, a zona americana e a zona francesa, elas foram comandadas pelo bloco capitalista, dividindo em Alemanha Ocidental. Já a zona soviética, ela foi comandada pela União Soviética Socialista. Então, na Conferência de Potsdam, foi responsável por dividir a Alemanha, perdedora da Segunda Guerra Mundial, indenizada pelos Estados Unidos, ainda em 4 zonas de ocupação. E, além do mais, ainda foi dividida a capital de Berlim, que ficou aqui do lado oriental, porém a cidade dividida entre Berlim Oriental, socialista, e Berlim Ocidental, capitalista. E aqui nós temos a cidade de Berlim, a capital Berlim. Ela foi dividida inclusive por um muro construído de concreto, o famoso Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria ela gerou a divisão geopolítica da Europa, que perdurou até 1989 com a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi construído para conter a migração dos alemães orientais para a parte ocidental, né, capitalista. Então, esse muro ele foi construído, separaram famílias. A cidade ela foi dividida pelo muro desde 1961, um muro realmente feito de concreto, como vocês podem ver nessas 2 fotos. Ó, essa primeira aqui e essa segunda foto aqui. Né? A primeira, o muro construído, vou pegar um marcadorzinho de texto no lugar, amarelinho, ó, o muro construído nessa faixa aqui, ó. Olha o muro construído. E deste lado aqui nós temos uma foto histórica que foi o dia em que o muro foi derrubado, né? No processo de reunificação da Alemanha. Foi construído por alemães orientais com o objetivo de frear o êxodo de trabalhadores para o lado ocidental por causa do Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano econômico criado pelos Estados Unidos que gerava emprego, gerava renda, desenvolvia o sistema capitalista na parte ocidental. Então, a parte oriental era socialista. Para conter essa migração de uma Alemanha para outra, de uma Berlim para outra,
foi construído o muro e ele foi derrubado em 1989 com o enfraquecimento do sistema socialista da União Soviética e a reunificação, aí vai marcar a reunificação da Alemanha. Um processo de transição aí, né? Começa aí a reunificação da Alemanha, passa pelos anos 90, o início dos anos 90, porque esse processo ele foi só estabelecer essa reunificação lá para o ano de 1990, 91. Aqui nós temos uma outra análise cartográfica, ó. Fronteiras estratégicas da Europa da Guerra Fria. A União Soviética com o Pacto de Varsóvia. Aqui nós temos a Cortina de Ferro, ó, essa área aqui é a Cortina de Ferro, uma fronteira estratégica. Deste lado aqui nós temos a OTAN e os aliados ocidentais do sistema capitalista. Então, em 1961, os Estados Unidos colocaram mísseis na Turquia e a União Soviética exigiu que eles fossem retirados. Qual foi a razão da atitude soviética? Então, olha aqui, vou pegar um vermelhinho aqui agora. Foram colocados mísseis pelos Estados Unidos aqui na Turquia, aqui também na Itália. E por que a União Soviética exigiu que fossem retirados? O que vocês acham? Que houve essa crise aí. Nesse período aí aconteceu a chamada crise dos mísseis, né? Que até refletiu lá na ilha de Cuba esse processo. Lá quem estudou história deve estar lembrando disso. Então vamos lá. Qual foi a razão dessa atitude soviética? A razão é que os mísseis estavam muito próximos do território da União Soviética, né? Sendo assim mais vulneráveis aos ataques norte-americanos. Só que eles colocaram mísseis lá também na ilha de Cuba, que é próximo dos Estados Unidos. Então, caso os Estados Unidos atacassem a União Soviética com seus mísseis, a União Soviética atacava os Estados Unidos através lá da ilha dos mísseis lá instalados na ilha de Cuba. Mas isso é uma outra história que vai detalhar lá na história. A professora Dan deve estar explicando para vocês isso em algum momento aí. Então, como é que pode cair uma questão dessa no Enem? Vamos ver como é que ela pode cair? Olha, no Enem 2013 aí. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único da história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 1970. Apesar disso, a história desde o período foi reunida sobre um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. Eric Hobsbawm, era dos extremos aí o livro que ele escreveu. Vamos ver agora o que pede? Então, gente, o período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve, isso é fácil demais, vocês vão acertar. Letra A. Corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Será? Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Vamos ver se é isso. Choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos de 1930. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente, como a China, e o Oriente, como a China e o Japão. Letra E. Constante confronto das duas superpotências que emergiram nessa nova ordem aí mundial. O que vocês acham? Qual é a alternativa? Tchan, 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 tchan. A alternativa correta é a letra E. Ok, gente? Então pode cair algumas questões mais ou menos desse período aí no Enem. Né? Não é constante, mas é um conteúdo que
é exigido de vocês, inclusive, se vocês olharem a matriz de referência, a competência 2 e a competência 3 da matriz de referência do Enem é exigido justamente por esse assunto aí. Então, eu agradeço pela atenção de todos e fiquem atentos que depois da próxima aula, que a gente conclui o capítulo, né, na próxima aula, certo? Eu vou estar logo postando aí a próxima aula e vocês fiquem atentos para ver qual é a atividade que vocês vão desenvolver a partir dessas 2 aulas, ok? Tchau, tchau, gente. Obrigado pela atenção de vocês.